Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje também na CBN Diário. A paralisação no transporte coletivo. Amanhã os médicos do município cruzam os braços, com exceção a UPA do norte e sul da ilha, mas os 50 postos de saúde em Florianópolis estarão sem atendimento médico, sem o serviço de atendimento nas consultas pré-agendadas. E a gente está discutindo hoje direito de greve, a paralisação do transporte coletivo e por aí vai. O Ministério Público do Trabalho pediu que 100% dos ônibus estejam na rua no horário de pico, entre 5h30 da manhã e 8h30 da manhã e no fim de tarde. E 70% fora do horário de pico. É como se não tivesse greve, né? E o pedido de dissídio coletivo, ele foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho hoje. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: o Ministério Público do Trabalho não poderia ter agido de forma preventiva, já que esse debate já está na nossa região desde quinta-feira? Renato, eu acho que não. Eu acho que o Ministério Público agiu bem. Agiu bem porque isso era uma obrigação dos sindicatos, né? Talvez, né, especialmente do sindicato patronal, vendo que não ia chegar a um bom senso, porque essa conversa ela já deve vir há mais de um mês, né? Nos bastidores, numa conversa, né? Eu acho que isso era obrigação do sindicato dos empregados patronal ou uma provocação do patronal para instaurar o processo. O Ministério Público, como vigilante da lei, salvo melhor juízo, ele entrou no momento que ele percebeu que as partes não estavam se entendendo. Se ele entra antes, talvez até impedisse essa conversa, essa negociação entre as partes. O que implica o pedido de dissídio, hein? O que implica na prática? Bom, aí o juiz, as partes são obrigadas a sentarem à mesa e dali vai sair alguma coisa. Se não se chegar a um acordo, o juiz vai decidir, é isso, né? Isso é o dissídio, né? Então, por que as partes não... Vamos entender isso. Por que Renato, os dois lados... O dissídio já é porque não deu acordo. Pois é, mas por que não se provocou por parte do sindicato, dos trabalhadores e também do patronal? Mas aí é o que o Murilo falou. Esse debate, Renato, a data base deve ter sido 1º de maio, nesse caso. 1º de maio. Essa data base é 1º de maio, com 30 dias de antecedência, então significa que em abril já estavam conversando, o patronal. Quando você encaminha a proposta, os trabalhadores, a prerrogativa de fazer a proposta é dos trabalhadores. Não impede que o patrão também faça uma proposta para reduzir. Mas, historicamente e tradicionalmente, é os trabalhadores que fazem a Assembleia, tiram uma pauta e encaminham com 30 dias de antecedência. Então, já devem ter discutido desde abril que vem esse debate. Quando vai chegando para a data base, que é 1º de maio, normalmente o sindicato que encaminhou a pauta, que é o dos trabalhadores, já encaminha o dissídio coletivo para garantir a sua data base. Esse é o procedimento, porque normalmente o patrão não vai encaminhar o dissídio. Nesse caso aqui específico do transporte, eu acredito que foi o patronal que foi lá ajuizar o dissídio, porque eu não sei também como é que foi, né? Como é que a justiça entrou nisso? Porque o Ministério Público, aqui o Murilo lembrou bem, entrou no momento correto, eu acho, quando não deu mais, né? A coisa, e fez recomendação, né? Para que as partes voltem a negociar. Porque o que a gente faz? Na data base, que é 1º de maio, as coisas são encaminhadas, você tem audiência, inclusive, na DRT, antiga DRT, hoje é superintendências, né? Onde alguém tenta mediar uma negociação. E mesmo aí não teve acordo. Pessoal, eu tenho aqui que atender o pessoal de casa. Só, doutor Alessandro, o que acontece, né, na ritualística, né? O que acontece a partir de agora com o dissídio? Os legitimados para proporem o dissídio são as próprias entidades sindicais ou o Ministério Público do Trabalho. Até o advento da Lei 7783 de 89, o próprio presidente do tribunal poderia propor o dissídio em caso de greve. Depois, só que a legislação alterou e determinou só que as próprias partes ajuizem, ou então o Ministério Público. Uma vez ajuizado o dissídio coletivo, no caso de greve em atividade essencial, o relator do processo ele tende a estabelecer um percentual mínimo que deve ser observado na atividade essencial, né? E depois, no segundo passo, vai ser julgado o mérito, mas aí não só pelo próprio relator, mas por toda a sessão de dissídios coletivos. Mas se busca o acordo também. Antes dessa decisão monocrática, que pode ou não estabelecer um percentual mínimo, eu já vi precedentes em área de transporte coletivo, né, em outros casos que já aconteceram, de estabelecimento de 50% em horários de pico e 20% em horários que não são de pico, né? Antes dessa decisão monocrática,
É comum e provavelmente haverá nesse caso a realização de uma audiência de conciliação em que as partes são reunidas para ver se conseguem resolver o dissídio. E no caso é amanhã, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Muito bem. Aqui é o seguinte, ó, a manifestação do pessoal em casa. André do Abraão reclama do pedido de redução de jornada de trabalho de 6 horas e 40 minutos, né? Para 6 horas. Ela diz que a maioria dos trabalhadores faz 8 ou 10 horas. É o que diz a André no bairro Abraão. Aqui eu tenho o Célio. O Célio diz assim, ó, Célio Kupf. Quando a Justiça vai fazer a Prefeitura abrir licitação para o transporte, já que há 3 anos a concessão está vencida? Bom, a Justiça tem que ser provocada, né? Não sei se já foi provocada nesse aspecto. E agora tem o seguinte, né? Tem que cobrar a Câmara de Vereadores também, né? A Câmara de Vereadores, né? É a Casa Legislativa também, para pressionar o Poder Executivo, né? Mas, Renato, aí tem uma questão que eu falava antes do transporte, por exemplo. Eu antes estava dizendo que a sociedade precisa ser provocada para fazer o debate. Agora a sociedade também tem que participar. Claro. A sociedade, por exemplo, nessa linha que você está falando, tem baixos assinados, tem encaminhamentos, vai discutir com a Câmara de Vereadores. Não pode esperar que a Justiça só faça. A sociedade tem um papel, o cidadão todo, que esse cidadão que está se sentindo injustiçado, ele é capaz de puxar uma baixa assinada para fazer esse debate? De repente, com um percentual mínimo da população de Florianópolis, você encaminha um projeto de iniciativa popular, como nós fizemos em alguns momentos. Agora é difícil, você, que nem ela já está falando, trabalha 10, 12 horas. Eu acho que o processo é o inverso. Ela tem que vir a trabalhar 6 horas, como os caras estão pedindo, porque nós temos condição de avançar nesse sentido. Condição muito de obrigado. Vida. E pela atenção de todos hoje aqui conosco. Eu queria agradecer ao Michael também em Campinas, São José, pela tua manifestação, Michael. E em especial para os senhores que participaram hoje aqui do Conversas Cruzadas. Obrigado pela atenção, pela presença aqui conosco. Nós estivemos hoje também aqui na CBN Diário, Conversas Cruzadas pela TV Com. Ele volta amanhã às 10 da noite. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!